Bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Lúcio Félix, estamos aí iniciando mais um módulo do programa Por Que Não Eu? Programa qual nós estamos desenvolvendo para vocês com muito carinho, eu, Lúcio Félix, da empresa Mindsafe, juntamente com a Rádio WA Mídia. É isso aí, pessoal, vamos hoje falar sobre um subpilar do pilar saúde, né? É muito importante sobre isso. Primeiramente, eu quero agradecer vocês pela companhia todas as quartas-feiras. Muitos amigos nossos estamos aí acompanhando. Compartilhe essas informações, compartilhe esse vídeo. Nós estamos aqui para servir vocês com esses conteúdos que vêm transformando a minha vida. Hoje eu vou falar muito sobre a minha vida, principalmente nesse pilar. O pilar saúde teve muita importância para mim. Eu, quando comecei a desenvolver o programa Por Que Não Eu tinha ali em média 101 quilos. Na verdade, eu vou retroceder um pouquinho. Eu tinha 95 quilos quando eu decidi também através de um conselho de um amigo nosso, dentro da denominação ao qual eu participo. Nós nos encontramos em um evento e ele olhou para mim e falou assim: rapaz, tá crítico isso daí, se você não cuidar a coisa vai piorando. Ou seja, ele estava falando do meu peso, sobrepeso, as roupas já não estavam cabendo mais, né? A situação estava crítica e estava feio. E olha, busquei várias maneiras de tentar resolver aquela situação. Busquei receitas milagrosas, busquei, mas se não mudar o mindset, se não mudar a forma de pensar e não mudar também muitas coisas que eu vou compartilhar hoje com vocês no nosso segundo bloco, que é muito importante isso daí, se não mudar não vai. Então, quando eu decidi, eu tinha 95 e todas as formas que eu fazia, o que acontecia? Eu engordava cada vez mais, a ponto de chegar a quase 102 quilos. Aí, quando comecei a desenvolver o programa, deu tudo certo, que eu encontrei um método, uma forma de pensar diferente, e eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre essa forma de pensar. Hoje o programa nós temos aí por média de 40 minutos a 1 hora de programa. Não dá para explanar tanta coisa que precisa para falar sobre saúde. Começando, vou compartilhar uma coisa muito importante que o doutor nutrólogo, cardiologista e autor de 36 livros, deles 16 são best-seller, Dr. Lair Ribeiro, compartilhou uma mensagem que ela é muito importante. Se você não tem tempo de cuidar da sua saúde, hoje, um dia você será obrigado a arranjar tempo para cuidar da sua doença. Então isso nos dá uma clareza da importância que é cuidar da nossa saúde. É muito importante. E geralmente, quando se trata de cuidar da nossa saúde, a gente deixa sempre para aquele momento de alarme, né? Inclusive, essa semana aconteceu na minha própria casa. Eu venho compartilhando, amor, vamos fazer assim, assim e tal. Ela está assistindo, depois ela vai puxar minha orelha. Mas ela passou por um exame e aí detectou um pouquinho do colesterol elevado. Aí ela veio com outra vontade, com outro ânimo, com outras ideias para compartilhar comigo o que eu vinha convidando há muito tempo. Vamos participar, vamos pôr esse modelo dentro de casa. Aí eu estava me sentindo muito sozinho, mas graças a Deus ela já veio com esse intuito, com essa ideia, com essa disposição de aperfeiçoar também ali a sua forma de alimentar. Antes de começarmos, eu quero retornar aos módulos anteriores. Os módulos anteriores sempre vão participar de todos os módulos deste programa Por Que Não Eu? Toda quarta-feira você vai ouvir eu reforçar a ideia de que tudo que traz os nossos resultados é proveniente às crenças inseridas nos nossos subconscientes. Por quê? Toda crença vai estimular as nossas decisões. É uma peça-chave do cérebro que manda comando para outra peça-chave e daí nossas ações, nossas decisões vão acontecendo e posterior os resultados. Então, como funcionam as nossas crenças, né? Através de várias repetições ou de forte impacto emocional relacionado à ação do momento. Por exemplo, uma mãe, quando fala com seu filho
ou dá uma bronca, ou vai chamar determinada atenção, se ela satisfaz o seu ego em resolver aquela raiva que ela está no momento pela falha do filho, mas pronuncia ali alguma palavra pesada, ela traz um rótulo para a criança, e assim a criança vai acreditar que ela é daquele jeito realmente, e aí as decisões dela, por exemplo, a mãe quando vai chamar a atenção chama o filho de incompetente, ou de aquele menino infernal, ou seja, qualquer outra palavra que você põe, aquilo cria um rótulo na criança, e a criança vai achar que ela realmente, vai ter certeza que ela realmente é daquela característica, é daquela personalidade, e vai agir em prol disso. E isso é um exemplo que eu citei que você pode trazer para todas as áreas, tá? Até mesmo dentro da área da saúde. Se você tem uma crença sobre seu peso, que você é gordinho, ou que seu corpo é isso, ou que a sua saúde é ruim, eu tô com dor, eu só vivo com dor. Então, essas crenças, elas vai estimular, né? Ela vai te incentivar, suas atitudes, sempre te colocar nesse ciclo que vai dificultar a sua melhora dentro da sua saúde. Então é importante que nós trabalhamos a nossa mentalidade, que nós trabalhamos os nossos sentimentos. Olha para você ver, quando nós estamos ali começando uma dieta, aquela energia positiva que a gente gera, não, eu vou mudar, a gente vai ali ver um exemplo, ver lá uma pessoa com o corpo que a gente desejaria ter, né? Opa, vou ser assim e tal. Aí você começa a gerar aquela expectativa, e de repente no primeiro fracasso, o que é o primeiro fracasso? Geralmente quando a gente decide a mudar os nossos hábitos alimentares, ou comer menos, ou fazer alguma dieta para chegar no peso, geralmente a gente recebe ali de cara um convite inesperado para um casamento, um aniversário ou qualquer outra coisa assim. Aí chega lá, nós temos hábitos, né, que nós falamos dos módulos, primeiro crença, sentimento e hábito. Aí nós já temos um hábito de aproveitar tudo, levar vantagem em tudo. Olha o perigo que traz para todos os pilares da nossa vida, tanto em qualquer pilar como no da saúde também. Se a gente tiver o hábito voltado para tentar ganhar vantagem em tudo, o que acontece quando a gente chega numa festa em que tudo é de graça? A gente quer comer tudo e mais um pouco. Aí o que acontece? Nós vamos e alimentamos disso, daquilo, amanhã, como se amanhã não existisse. E aí o que acontece? Nós geramos sentimentos negativos, e esses sentimentos só fortalece a crença que já está estabelecida no nosso subconsciente, dificultando o nosso empenho dentro dessa questão de melhorar a nossa saúde através dos alimentos. Alimento é tudo para nós. Alimentos são os nossos combustíveis. Só que as coisas mudaram no decorrer dos tempos. Hoje, alimentar não quer dizer que você está sendo uma pessoa que está produzindo saúde para si. Hoje, existem produtos alimentícios e realmente os alimentos. Então, nós vamos trazer questões como essa. Você está alimentando ou nutrindo? Você está consumindo produtos alimentícios ou realmente produtos de alimentos? Hoje nós vamos compartilhar muitas informações sobre alimentação, sobre como modificar a alimentação. Então, eu quero convidar você. Olha, essa é a primeira parte, o primeiro bloco. No segundo bloco nós vamos aprofundarmos nisso daí. E eu quero deixar para você claro, se você ama a sua vida, se você tem amor, compartilha esse link, compartilha esse vídeo para os seus amigos nos grupos, porque o segundo bloco é muito importante para a vida de todos. É muito importante para a minha vida e muito importante para você. Então, se você tem amor na sua família, algum amigo que você ama, que quer que você saiba que quer mudar ali a sua alimentação, eliminar aqueles pesos de verdade. Eliminar, não é perder não, que geralmente quando a gente perde, a gente acaba achando novamente. Isso aconteceu comigo várias vezes, e quando você dá uma bobeada, acontece rapidamente. Eu lembro que quando eu consegui eliminar, que eu já estava ali com a meta super feliz, o que aconteceu? Eu estava participando de um dia de treino do Muay Thai, e aí eu fiz um chute errado, pegou no joelho do amigo, meu dedo quebrou, virou para o outro lado. Ou seja, fiquei impossibilitado por alguns dias de me exercitar. E aí aquilo gerou uma ansiedade. E o que aconteceu? Eu permiti o retorno do comportamento antigo, e logo eu consegui vários quilos assim em pouco prazo, até eu começar a despertar. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Fui perceber que eu tinha permitido os hábitos antigos se
estabelecido novamente, tomado o poder da minha vida. E a gente tem esse poder de controlar, de manter a vida na linha. Então, eu convido vocês, meus amigos, para compartilhar esse vídeo com seus amigos, compartilhar nos grupos, com a pessoa que você ama, que as informações que vão acontecer no segundo bloco são informações que pode sim, pode não, eu tenho certeza, se você aplicar da forma correta, você vai mudar a sua vida, você vai mudar a realidade da sua saúde, como Deus tem permitido de aqui em casa. Olha para vocês ver o tanto que é interessante. Geralmente a gente fica esperando as coisas acontecerem em volta e é do contrário, as coisas têm que acontecer de dentro para fora. A vida em um ovo, ela nasce de dentro para fora. Se o ovo for quebrado de fora para dentro, o que acontece? Perde-se a vida. Quando o ovo ele é rompido de dentro para fora, ali nasce-se a vida. Então, quando a gente espera por volta as pessoas, automaticamente a gente fica nesse ciclo aí e nunca acontece nada. Dentro da minha família, envolvendo pai, irmãos, filho, esposa, as coisas começaram a modificar após eu começar. Quando eu comecei, automaticamente a minha mentalidade foi mudando, e não que eu fui a pessoa que mudou a mentalidade, mas automaticamente a energia, a forma de pensar foi contagiando, e automaticamente as pessoas, olha, hoje eu vou almoçar na casa dos meus pais, chego lá, graças a Deus o alimento é o alimento que eu busco alimentar. Antes era diferente, hoje eles compartilham de uma mesma forma de alimentação. Hoje a minha esposa também já vem, né? Ontem principalmente ela já chegou e ela já participava da forma de alimentar, mas agora ela está junto, firme ali no propósito. Então, ou seja, comece você. Não espere as circunstâncias em volta para fazer a mudança, que automaticamente você vai contagiar sem que você perceba o seu exemplo, né? Que é a única forma da gente ensinar. Não adianta a gente ensinar com palavras, a gente ensinando com exemplo, isso contagia. Então o seu exemplo vai contagiar as pessoas e ali você vai viver dentro de um ambiente favorável ao seu novo propósito, né? Então vamos hoje finalizar esse primeiro bloco. Eu espero que vocês compartilhem esse vídeo que está acontecendo agora com seus amigos, com as pessoas. Vamos ajudar. As informações que vai vir no segundo bloco são informações importantes para que nós possamos ter, sim, uma vida plena e que a gente possa viver muitos anos jovens, né? Possa ser um idoso jovem, que é a diferença de morrer jovem, né, com mais anos. Morrer com 80 anos jovens do que ser um idoso velho. O que é velho? É coisa que está deteriorando, que está estragado, que está lá já tudo enferrujado. E se nós permitirmos a nossa saúde, nós ficamos velhos, enferrujados, parados. Ou seja, se nós trabalharmos, pensarmos, mudarmos os nossos hábitos, nós vamos estar com mais idade, porém jovem, com energia suficiente para que nós possamos gozar, viver aquela vida de alegria. Então, espero que vocês façam isso, compartilhem, que as informações que vêm no segundo bloco é muito importante tanto para todos nós. Até lá, aguardo vocês. Muito bem, estamos de volta. Segundo bloco de hoje, nós estamos falando do pilar saúde, né? E o pilar saúde, como eu já disse para vocês, ele é dividido em 3 subpilares. Como manter uma saúde equilibrada, top de linha, com bastante energia. É você trabalhar a sua alimentação, o seu combustível, você trabalhar o seu sono, que precisamos de um sono reparador, e também você manter a máquina em funcionamento. Você já reparou que um carro, quando você deixa ele aí anos parado na garagem, quando você liga ele tem dificuldade de funcionamento? Pois é, se as máquinas são assim, imagina o nosso corpo. Se a gente não manter o nosso corpo em funcionamento, o que vai acontecer? Vamos aí travar, né? Vamos aí enrustir os nossos nervos e também vamos ter um funcionamento aí debilitado. Bom, e hoje o subpilar que nós estamos trabalhando hoje é o subpilar alimentação, que é o nosso combustível principal para nos manter. Como que é? Eu te pergunto, como que é? O que mantém? Quais são os combustíveis para manter uma saúde em dia, excelente saúde? O que nós precisamos para manter vida? Vamos lá. Nós precisamos de 7 coisas importantes. Oxigênio, claro. Água, né? O nosso corpo aí, ele é composto com 70% de água ou mais, dependendo, tem alguns órgãos que é muito mais que isso. Então o que acontece? A água de qualidade, com importância, com seus devidos minerais, né? Proteínas,
que é as construções dos nossos tecidos através principalmente de nervos, né, a proteína, gorduras, carboidratos, também tem as suas medidas certas para cada indivíduo, vitaminas e minerais. O que acontece com isso tudo? É que, como eu disse no bloco anterior, o que está acontecendo na atualidade hoje é que, ao invés de nós alimentarmos de algo que nos nutre, nós ingerimos produtos alimentícios sem nenhuma base nutricional. Ou seja, qual é o benefício para isso? Uma das coisas que mantém as pessoas com sobrepeso, acima do peso, como eu disse que a gente ia falar muito sobre como eliminar os quilos indesejáveis, uma das coisas é isso, é que uma coisa que estimula o hormônio da fome, que aflorece esse desejo em nós em comer, é que quando nós inserimos um alimento, né, quando nós ingerimos um alimento e esse alimento ele é sem a nutrição, sem base nutricional, é um alimento vazio, sem a nutrição necessária para o organismo, o que acontece? Nós ficamos cheios, recebemos aquele conteúdo, como diz, sem usufruto nenhum para o organismo, e o que acontece? As células vão pedir alimento, vai pedir nutrição. Então, geralmente, vai estimular a liberação do hormônio da grelina, que é uma coisa que ajudou muito, vou compartilhar daqui a pouco para vocês sobre esse hormônio. Então o que acontece? Às vezes nós acabamos de comer, mas ainda estamos com fome. Geralmente você comeu uma coisa que é deficiente, ela é sem nutrição nenhuma. Então a diferença em alimentar ou nutrir é muito grande. O que acontece hoje? Fast food, nós vamos no mercado, é tudo industrial, tudo enlatado, coisas que... Por quê? Que acontece muito infarto no miocárdio. Vocês sabem a história do infarto? Eu vou compartilhar para vocês. Em 1911, em 1900, né, 1900, não existia infarto miocárdio, né? O que acontece? É que em 1911 começou lá na América a indústria dos óleos vegetais. A questão é que um óleo vegetal, se você colocar ele na prateleira, 10 dias ele já fica rançoso e já vai perdendo a qualidade. Então o que acontece? As pessoas hidrogenam ele, colocam ali aquele processo químico nele, bastante gordura, que se torna gordura trans, né? Essa hidrogenação do óleo para que ele conserve-se na prateleira. E o que acontece? Passa a ser uma gordura que prejudica a saúde. E através dessa industrialização dos óleos vegetais, a partir de 1911, começou em 1930, eu tenho aqui a data escrita para a gente não errar, 1930 foi identificado 3.000 mortes por infarto miocárdio. E 30 anos depois, apenas em 1960, 300.000 mortes. Então, gente, é muito sério isso daí. Né? O problema, às vezes a gente pensa que a questão do óleo vegetal é só questão de engordar, mas não é, o malefício. Outra questão também que em casa, né, eu não estou falando uma coisa que eu venho pegar ali uma teoria e compartilhar com vocês, é algo que eu venho buscando, inclusive, quanto é um micro-ondas hoje? É 250, 300 reais, o Ariel. Compra um micro-ondas em média, barato. Então toda casa pode ter, mas é igual eu fiz com a televisão. Eu decidi não ter em casa. Por quê? É importante? Sim. É importante, facilita a sua vida? Sim. Mas é uma coisa que custa caro depois. O micro-ondas, ele pega o alimento que você coloca ali e desestrutura toda a base nutricional. Aquilo, por exemplo, um leite. Se você for esquentar um leite com uma criança na mamadeira, tem dois fatos que acontecem dentro do micro-ondas que você elimina todo o benefício. Uma, muda a qualidade nutricional do alimento, deixando ele impróprio, inválido. E outra coisa, libera o hormônio chamado... Eu tive que guardar esse hormônio aqui. Xenoestrogênios, não é um hormônio, isso aqui é um derivado de petróleo, que no nosso corpo estimula a liberação do hormônio feminino, que aí ele desregula, principalmente no homem, e na mulher, quanto mais excesso do hormônio feminino, mais corpo vai ganhando, né? Vai encorpando mais, vai ficando mais sobrepeso. Então, olha da onde que sai os xenoestrogênios. Você tomar, olha aqui, ó, você tomar o café no copo de plástico,
tudo que é derivado de petróleo, tudo que é de plástico, para você ver. A água mineral, se você compra uma água mineral que vem de Campinas para Iturama, por exemplo, e esse caminhão passou durante o dia no sol quente, e aquele sol aqueceu ali o baú ou a carga em si, e essa água foi aquecida, esse plástico, que é o recipiente que estava ali guardando, transportando a água para você, liberou o xenoestrogênio. Então, são várias questões que nós temos que modificar, prestar muita atenção para que poder... Olha, é um princípio ativo que fortalece muito a doença do câncer, ela estimula a doença do câncer, então dá uma chance muito grande de você adquirir o câncer. Nós falamos sobre isso nos nossos módulos anteriores, sobre o sentimento, que é o princípio, que é a porta, né, o sentimento negativo é a porta que abre para esses princípios, né, alimentícios que podem sim gerar um câncer na nossa vida. Então, a alimentação, olha, ela tá tão complicada da gente hoje manter o corpo nutrido através só do alimento. Eu vou compartilhar outra informação importante. Às vezes a gente come ali a fruta, come ali o tomate, as coisas assim, e acha que nós estamos nutrindo. E às vezes não é bem assim. Você tem que saber até onde você compra. A monocultura, o que é isso? É a pessoa, aquele agricultor que faz o mesmo plantio do mesmo legume, da mesma fruta, por 10 anos, né? O que acontece? O solo tem as nutrições ali. Então, o que acontece com o solo? Se eu plantar o tomate, eu vou pegar aqui o nome do nutriente que o tomate tem, que eu salvei aqui, que também é ele, para a gente recordar. Cadê você? Oxi. Você acredita que eu marquei? Não está aqui, mas eu vou te compartilhar o seguinte. Um dos nutrientes do tomate, cada vez que ele é plantado, ele suga aquilo da terra. Aí o que acontece? Nós precisamos daquela nutrição. Aí quando ele suga aquele nutriente da terra, aí vem o agricultor e replanta o tomate no mesmo local, certo? E aí o que acontece? Que ele vai continuar retirando aquele nutriente da terra. Então a terra ela vai ficar deficiente daquele nutriente. E aí o que acontece? Que nós ingerimos o alimento por conta do nutriente que ele tem para disponibilizar para nós, e devido à monocultura, que é a replantação no mesmo solo, a pessoa pode colocar o adubo, que nem no caso do tomate que eu peguei o exemplo, que eu não estou conseguindo encontrar aqui, mas o nutriente principal do tomate não existe no adubo, né? No calcário. O que acontece? Ele é natural da terra. Então nós temos que dar tempo ao tempo para a terra restabelecer aquele nutriente. Mas aí a monocultura vem e o que acontece? Tira os nutrientes. Então às vezes a gente está ingerindo uma fruta achando que está ingerindo o nutriente necessário para o organismo, e na verdade a fruta está deficiente desse nutriente devido à monocultura, que é a plantação no mesmo local. Ou seja, então, por que nós estamos, principalmente aqui, a nossa população nacional está sofrendo aí, a partir dos 40, 50 anos, nós vemos sofrendo muito, a nossa medicina vicia, né? A nossa medicina, não, eu até escrevi aqui, ó, a indústria alimentícia adoece, certo? Por causa dos produtos alimentícios sem nutrientes, nos adoece. Toda doença tem por base uma carência nutricional. Não adianta, não é fato do acaso. Se você está sofrendo alguma debilidade, alguma doença, provavelmente a base disso, o princípio disso é uma carência nutricional. Porque se você se nutrir corretamente, nenhuma doença você tem ali o risco de pegar, né? Inclusive a das piores doenças, né? Esses vírus que estão acontecendo, é tudo debilidade. O organismo só adquire esse vírus porque ele não está preparado. E aí junta várias coisas que permite o corpo adoecer, que hoje nós vamos falar só de alimentação, mas no decorrer do programa nós vamos compartilhar coisas, energias, sentimentos que adoecem o nosso organismo, principalmente quando nós estamos debilitados nutricionalmente. E também a farmacêutica nos vicia. Acima dos 50 anos, praticamente 90% das pessoas são dependentes de pelo menos 5 medicamentos. O que acontece? Pode ter começado com a necessidade de só que a indústria farmacêutica, ela
coloca químicas em um medicamento para resolver uma questão que prejudica a outra, que desencadeia outra e outra. E no fim da conta vai virando aquele ciclo vicioso de medicamento. Então a alimentícia hoje, que o nosso governo ainda, eu tenho uma esperança de que isso mude, mas o nosso governo ainda permite que os produtores da indústria alimentícia fazem ali suas margens de erro, que no Brasil é especial essas margens de erro, que às vezes no exterior é uma margem permitida de 5%, no Brasil até 35%. Para vocês terem ideia, o azeite de oliva brasileiro, ele tem apenas 15% de azeite. 85% é óleo. E a nossa indústria, né, os órgãos responsáveis permitem isso. É porque nós até sabemos, né, como que se anda a situação do país. Mas enfim, e essa questão pega muito, porque quando nós adoecemos, nós vamos na medicina. Claro, a medicina foi feita para resolver. A questão é que quando se trata da base das nossas doenças ser uma carência nutricional, tem uma outra falha muito grande. Se eu estiver errado, vocês podem me chamar a atenção, desculpa o pessoal da medicina, mas existe sim essa falha. A questão é que nas formações de pessoas novas para medicinas, que são deliberadas para tratar de nós, pessoas recentes, eles têm muito pouco tempo, hora de estudo sobre nutrição. Então foca em resolver problemas, resolver doença, mas às vezes não deixam de buscar o conhecimento sobre a nutrição, que é a base que vai manter o corpo forte para não adoecer. Então, muitas vezes a medicina compartilha de informações que distorcem sobre a nutrição. Igual a questão da gordura de porco, de uma gordura na carne, que na devida quantia é necessário. Se nós eliminarmos a gordura da nossa comida, a gordura natural da nossa comida, nós deixamos de ter muito benefício no nosso corpo, inclusive a disposição, a energia. Muitas vezes a gente procura, né, ouvimos falar por aí, a gente procura comer um docinho, um açúcar para dar energia, mas não, vai ali e come um torresmo. Come um torresmo para você ver a energia que você vai ter. É a gordura necessária. É o excesso dessa gordura que prejudica a nossa saúde. Aliás, é o excesso de tudo. Por que você acha que dá diabetes? Muitas pessoas acham que só o açúcar, o doce, que é o causador da diabetes. Não, mas o carboidrato em excesso, o que acontece? Ele libera insulina no nosso corpo. E aí causa como chama aqui o nome, uma resistência insulínica. E isso leva ao diabetes. Olha, nós temos na língua um captador de sabores, né? É uma questão geográfica ali. E na língua, quando você mastiga um chiclete, olha só para você ver por que existe crianças de 9 a 12 anos já com diabetes. Quando você mastiga um chiclete, o doce que está ali na sua língua vai descendo para o estômago, né? Ali na língua já capta que você está mastigando algo doce e lá no estômago já é liberado insulina, certo? E aí não tem nada de açúcar para ser trabalhado naquele suco gástrico direcionado para a questão do doce. Aí o que acontece, meu querido? Desencadeia a diabetes. Então a diabetes em si não é só o doce e o açúcar que provoca, é o excesso de carboidrato, a chupança de bala e de chiclete o tempo inteiro, porque estimula o nosso organismo a liberar aquele suco gástrico direcionado para as coisas que são doces e não há nada no estômago, aí gera aquela resistência insulínica. Então a nossa alimentação, olha aqui que frase legal do pai da medicina, o Hipócrates: que o teu alimento seja o teu remédio e o teu remédio seja o teu alimento. Ou seja, dá sim para resolver a vida em questão de saúde. E também vou compartilhar com vocês como que eu aprendi a modificar o meu mindset alimentar. Que mindset a gente tem que trabalhar em todos os pilares da nossa vida. Então hoje eu vou compartilhar a questão seguinte. Primeiramente, a gente precisa conhecer sobre o nosso organismo. O que estimula o hormônio? Vocês lembram quando eu falei sobre o sentimento? Que nós poderíamos liberar em nós, através da nossa fisiologia, nós liberarmos o hormônio que estimula a nossa alegria, através de um simples ato de sorrir, sem mesmo estar com vontade, e quando você não quer sorrir, você vai cair e morde uma caneta.
libera ali a 2 minutos ou mais, libera o hormônio da serotonina e assim por diante a gente vai ficando ali feliz. Nós temos hormônios que identificam todas as questões do nosso corpo. Por exemplo, o que nos faz sentir fome é o hormônio chamado grelina. E ele tem um processo dentro do nosso corpo, que se nós conhecermos esse processo, facilita as nossas decisões. Certo? Por quê? Porque muitas vezes quando nós estamos na ignorância em sentido de conhecimento, não é sentido de pessoa, ignorância só de sentido de conhecimento, beleza? Vamos lá, quando nós estamos na ignorância no sentido de conhecimento, não conhecemos o nosso corpo, ou não buscamos conhecer como funciona o nosso corpo, nós permitimos as nossas emoções dominarmos, os nossos sentimentos nos dominar, e sendo que nós deveremos dominar os nossos sentimentos. Então o que acontece? Quando eu estou com fome, como funciona esse processo? Se eu acabar de ingerir agora, independente do alimento, se for um alimento sólido ou líquido, ou um alimento, uma fruta que é rápida de digestão, se o seu corpo estiver funcionando normalmente, a fruta ela tem uma rápida digestão. Mas vamos lá, suponhamos que você comeu uma goiaba agora. Daqui 2 horas, mais ou menos, já tem feito a digestão, aí no processo da digestão já começa a ser liberado o hormônio grelina, é o que vai te dar a sensação de fome. Quanto mais tempo sem alimentar, mais esse hormônio vai dominar o seu corpo, mais vai ser liberado o hormônio da grelina. E o que acontece com nós? Nós vamos num restaurante com fome, tomamos somente o café da manhã, chegamos no restaurante ou chegamos em casa e aí nos deparamos com uma comida ali farta, né? De tudo um pouco. E nós estamos com o hormônio da grelina lotado no nosso organismo. O que a gente faz? Comemos e comemos muito, estamos com muita vontade. E aí, o que acontece? Nossa, hoje o tempo passou rápido, hein, Ariel? Já está acabando. Meu Deus, vou finalizar rapidinho, compartilhar que essa é a parte que me levou a conseguir eliminar os quilos indesejáveis. Mais informação sobre isso, depois eu vou passar ali para vocês, como vocês entram em contato comigo e vocês vão conseguir. Então, o que aconteceu? Eu chego com fome, o meu hormônio da grelina está ali em excesso, eu chego com fome, o que eu vou fazer? Eu vou comer muito. A questão que me faz comer muito é que o hormônio, a partir do momento que eu ingiro o meu primeiro pedaço de alimento, ele vai demorar 30 minutos para ser baixado no meu corpo. Ou seja, não importa o que eu coma, se é 100 gramas ou 1 quilo de comida antes dos 30 minutos, eu ainda vou ter a sensação de fome, porque o hormônio vai baixar depois de 30 minutos. Então, qual que é a técnica que eu usava muito para me ajudar a conseguir eliminar? Primeiro, a gente vai derrubar os hábitos. Se eu tinha hábito de comer muito, então eu comia muito salada. Eu primeiro punha salada no prato, comia bastante, porque eu ia lutar com o que comer primeiro. Aí comia bastante salada quando eu me saciava de tanto mastigar, porque a mastigação é importante também, que quanto mais você mastiga, cada mastigada no seu alimento, mais líquido gástrico você libera no estômago, que traz também uma sensação de cheio. Isso te ajuda. Ou seja, comer, mudar o hábito da comida e também reconhecer que você está sobre ainda o domínio da grelina. Então o que eu fazia? Eu comia mastigado, devagar, a quantia necessária que eu precisava do dia e também esperava o tempo. Como que eu fazia? Eu já levantava, adquiria o hábito da alta responsabilidade, já lavava meu prato ali, já saía perto do alimento e esperava 20 minutos. Quando dava 20 minutos já sentia cheio. Por quê? Porque eu dava prazo da minha grelina baixar. Certo? E também mudando a alimentação, controlando o carboidrato. Eu deixava os carboidratos negativos, que tem bastante. O arroz tem um carboidrato negativo, a farinha de trigo tem um carboidrato negativo, então você substitui esses carboidratos aí. Olha, a mandioca, o aipim, a batata doce, o melhor carboidrato que existe. Nós precisamos, o nosso cérebro precisa de carboidrato, mas na quantia necessária, certo? Fazer essa mudança e buscar nutrólogo. Busca um nutrólogo e peça a ele para que ele compartilhe quais são os nutrientes necessários para que nós possamos ter uma saúde aí em dia. Então nós já vamos para o final, que já fui alertado que o nosso tempo está acabando. Eu preciso só compartilhar o que você precisa evitar para que você tenha uma saúde perfeita. Evitar gordura saturada, gordura trans, que essas gorduras elas não saem do seu organismo fácil, ela impregna e ali te leva a um processo hormonal e pode te levar aí a algo, uma fatalidade, um infarto e assim por diante. Gente, olha,
em casa, graças a Deus, já faz para 2 anos que nós não ingerimos o refrigerante. Se vocês souberem o mal, não só da questão de açúcar, o ácido, os ingredientes químicos que é processado o refrigerante, ele é um mal. Olha, para você recuperar o prejuízo de 1 copo de refrigerante, você precisa tomar já a posterior 32 copos de água para equilibrar o prejuízo, para você ter ideia do quão é prejudicial. E a cerveja, gente, a cerveja é uma coisa que dói a gente ouvir. Eu acho que muita gente aí já vai querer até desligar, não quero ouvir. Mas deixa eu te compartilhar, sabe numa lata de cerveja quantos copos de açúcar tem? 3 copos daquele americano e meios de açúcar numa lata de cerveja. Então às vezes a gente pensa que não. Ah, mas eu não como muito açúcar, mas toma bastante cervejinha. E pode ver que eu tenho muito dentro da minha família, muito conhecido, que às vezes nem era fã de refrigerante, mas muita cerveja hoje sofre da diabetes. Então, existe várias formas para a gente procurar a manter a alimentação. Lembre que produto alimentício não é alimento. Não é alimento, não é nutrição, é só produto alimentício, para te enganar, passar o tempo e assim mesmo você ficar com seu organismo debilitado. Como o nosso tempo, nós temos que respeitar a nossa regra, tem muita informação aqui que eu poderia estar compartilhando com vocês, pode ser que no próximo programa a gente dê uma recapitulada e eu passo alguma coisa que ficou faltando. Quero agradecer os meus amigos, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, só um minutinho, Ariel, só para ver quem são os amigos que compartilharam hoje para a gente fazer o agradecimento. O nosso amigo Demetrio, o Chico Candinho, a Laisla Ribeiro, deixa eu ver quem mais aqui. Roberta Lília, Karina Félix ao vivo. Deixa eu ver mais amigos aqui que compartilharam com a gente. Não eu, com Lúcio Félix. Voltaremos. Bom, enfim, todos, aqui eu não consegui abrir todos, mas eu quero agradecer a presença de vocês, a companhia de vocês. Compartilhe, esse link vai ficar lá no YouTube também, TV WA Iturama Minas Gerais, é o canal do YouTube da rádio. Gente, compartilhe esse vídeo, assiste, tem toda semana os módulos, então caso você perdeu os anteriores, vai lá, assiste, compartilhe essas informações. Também vocês podem me encontrar no meu Instagram, Lúcio Félix Oficial, qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês precisarem, estamos aqui na Iturama, na região, em qualquer lugar do Brasil, compartilhando dessas informações. Quero agradecer também meu primo Paulo, que sempre lá em Foz do Iguaçu acompanha a gente. Muito obrigado pela sua companhia, Paulo. E todos vocês, nossos amigos que estão acompanhando, faça a sua parte, que nós estamos aqui fazendo a nossa parte, compartilhando de conteúdo que vem mudando a minha vida e mudando a vida de várias pessoas, e eu acredito que vai mudar a sua também. Grande abraço, obrigado pela companhia, fiquem com Deus, até quarta-feira, se Deus quiser.